Olá, amigos. Vamos ver mais um vídeo aqui sobre a Terra plana. O horizonte sempre sobe aos olhos do observador? Análise da crença terraplanista de que o horizonte físico da Terra coincide sempre com o plano horizontal que passa pelos olhos do observador quando este se coloca em diferentes altitudes. A crença explicada. 1. O horizonte físico da Terra é sempre visto no nível dos olhos do observador. O horizonte físico da Terra é aquela linha horizontal onde o céu parece encostar no chão. E o nível dos olhos do observador fica exatamente na frente do observador. 2. Esse efeito se deve à perspectiva e não depende da altitude do observador. Então, eu poderia ir subindo e eu sempre veria o horizonte físico da Terra coincidindo com o nível dos olhos do observador. Se os itens 1 e 2 forem verdadeiros, o terceiro vai ser também. Fica provada a hipótese da Terra plana. Vamos então ver um pouco sobre perspectiva. Temos aqui uma imagem, uma cena na rua, e nós temos que todas as retas paralelas em profundidade, elas vão se encontrar num ponto só. Vejam só. Olhem aqui. Todas essas linhas vão convergir para um lugar só, que fica exatamente à frente do observador, no nível dos olhos dele. Esse ponto é chamado de ponto de fuga. E ele fica numa linha horizontal que nós chamamos de linha do horizonte, mas é o horizonte da perspectiva, não é necessariamente o horizonte da Terra, como nós vamos ver adiante. Parte 1. Análise da crença. Vamos estudar este caso. Numa Terra plana infinita ou muito grande, o observador, olhando para frente, ele vê o ponto de fuga na linha do horizonte da perspectiva. Quando ele olha para o horizonte da Terra, ele vê esse horizonte da Terra na mesma posição. Então, realmente, os dois horizontes vão coincidir. O horizonte da perspectiva, onde está o ponto de fuga, e o horizonte da Terra, onde o céu parece encostar no chão. Se o observador se colocar numa posição mais elevada e olhar para frente, ele vê o ponto de fuga, lá na linha do horizonte da perspectiva, e também vê o horizonte da Terra na mesma posição. Então, é verdade dizer que se a Terra for plana, esses dois horizontes vão coincidir. E o que o observador vê? Ele vê o ponto de fuga, aquele pontinho escuro ali, a linha do horizonte da perspectiva, que é o nível dos olhos do observador, e o horizonte físico da Terra na mesma posição, em coincidência. Agora nós vamos ver a mesma coisa na Terra esférica. Vai ser diferente. Se o observador olhar bem para frente, na horizontal, ele vai ver o ponto de fuga na linha do horizonte da perspectiva. Mas quando ele olha para o horizonte físico da Terra, há um ângulo de afastamento. O horizonte da Terra fica abaixo do horizonte da perspectiva. E se ele se posicionar mais acima, olhar para frente, ele vê o ponto de fuga, e olhar para o horizonte da Terra, ele vê que esse horizonte está afastado. Mas olhem bem, se ele sobe, esse ângulo aumenta. Vejam bem, ó, mais baixo, ângulo menor. Mais alto, ângulo maior. Então, existe também uma diferença no ângulo. Viram aqui?
Então, quanto mais alto o observador se posiciona, maior é esse afastamento entre os dois horizontes. A queda do horizonte físico da Terra é maior. Perfeito? E o que ele vê? No caso da Terra esférica, ele vê o ponto de fuga na frente dele, na linha do horizonte da perspectiva, no nível dos olhos dele, e o horizonte físico da Terra abaixo. Quanto mais alto ele se posicionar, maior vai ser o afastamento entre essas duas linhas horizontais. Conclusão sobre a crença. Se o horizonte físico da Terra for visto no nível dos olhos do observador em qualquer altitude, fica comprovada a planicidade. É por isso que a turma da Terra plana afirma que esse fenômeno ocorre no mundo real. Mas será que ocorre mesmo? Precisamos olhar e medir, em vez de somente afirmar. Seria fácil testar com instrumentos, como já fizemos, mas é possível perceber a falsidade dessa crença por meio da análise de um vídeo que mostra o Sol abaixo das nuvens. Vamos tentar? Olhem que imagem bonita. Ela é um quadro de um vídeo que eu vi há algum tempo atrás e foi ele que me atraiu para o assunto da Terra plana. Uma cena muito bonita, mas ao mesmo tempo estranha, porque nós estamos vendo o Sol abaixo das nuvens. Eu estava num canal comentando lá e essa imagem me foi apresentada como sendo uma prova da Terra plana. E eu falei que não, que na verdade eu achava que ela provava a Terra esférica. O resultado foi que eu fui acusado de mentiroso e banido do canal, não pude expor minha opinião lá. Então vou mostrar aqui para vocês a minha ideia, aquela que eu não consegui transmitir lá no canal onde eu estava. Olhem bem que é simples a ideia. Nós estamos vendo o Sol. Então ele não pode estar abaixo do horizonte. Ele tem que estar acima do horizonte. Então eu vou desenhar a linha do horizonte aqui. As nuvens estão formando uma camada como se fosse um plano horizontal mais alto aqui. A nuvem está estratificada, né? Ela está bem definida num plano superior que está aqui, no alto. Quem não está aparecendo aqui é o observador, porque ele está num avião observando essa cena. O avião está nitidamente acima das nuvens. Logo, o observador também está acima das nuvens. Então, se ele olhar para a frente dele na horizontal, o ponto de fuga e a linha do horizonte da perspectiva tem que estar acima das nuvens, aqui. Ora, qual é a conclusão? É que nós temos de baixo para cima o horizonte físico da Terra, depois nós temos o Sol, acima do Sol nós temos o plano superior das nuvens e, acima de tudo isso, o nível dos olhos do observador, na linha do horizonte da perspectiva, onde está o ponto de fuga. Logo, nós temos aqui uma prova de que o horizonte da Terra não sobe ao nível dos olhos do observador. Esta imagem prova, na verdade, que a Terra é esférica, não plana, porque os dois níveis não coincidem. O horizonte da Terra não coincide com o horizonte da perspectiva. Então, vou deixar aqui um resumo do raciocínio empregado. 1. Eu comparei o Sol com o horizonte. 2. O plano das nuvens com o Sol. E 3. Comparei o observador com as nuvens. Vou deixar isso aqui para quem não tiver entendido o raciocínio poder consultar aqui depois. O importante é o item 4.
A conclusão é que a ordem das coisas de baixo para cima é horizonte, sol, nuvens, observador. Isso nos garante que o horizonte da Terra fica abaixo do horizonte da perspectiva. Portanto, a Terra não é plana. Eu poderia terminar o vídeo por aqui, porque a proposta era mostrar se a Terra é plana ou esférica. E ficou claro ali que os dois níveis não coincidem. Então a Terra não é plana, ela é esférica. Mas vamos adiante, vamos ver mais umas coisas interessantes aqui. Na parte 2, dissolvendo o mistério. Vamos pegar a imagem, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. As nuvens estão nos enganando. Elas nos dão a impressão de que o horizonte é aquela linha onde a nuvem acaba e começa o céu. Mas não é, não pode ser, senão o sol não poderia ser visto. O que está acontecendo aqui é que as nuvens estão escondendo o horizonte de nós. Então eu vou dissolver as nuvens, vou dissipar essas nuvens, para a gente ver o que está acontecendo de fato aí. Olhem lá. Quando as nuvens vão embora, o horizonte verdadeiro aparece. Viram? Não há mistério aqui. Quando eu coloco as nuvens, elas escondem parcialmente o Sol, mas escondem totalmente o horizonte da Terra. Vejam. Olha, o horizonte desapareceu. Isso que está nos confundindo. Perceberam? Então, está resolvido o mistério. Vamos à parte 3. Como acontece o fenômeno? Será que ele tem explicação numa Terra plana, como disseram? Olhem só. Vamos colocar um observador aqui, a 12 km de altitude, no avião. Como que eu posso fazer que ele veja o Sol dentro da nuvem? Só existe um modo, é colocar o Sol aqui. A luz do Sol atravessa a nuvem de baixo para cima e atinge os olhos do observador. No máximo de altitude que o Sol pode estar é dentro da nuvem. Então a explicação na Terra plana exige que o Sol fique abaixo dos 12 quilômetros de altitude. Vocês acham que isso é plausível? Isso é um absurdo. A única solução na Terra plana para aquela imagem que nós vimos é o Sol estar abaixo dos 12 quilômetros. Isso não é possível. Alguém já ouviu falar de um piloto sobrevoar o Sol? Vocês já viram um urubu bater no Sol e cair torrado no chão? Isto é impossível. Na Terra plana não há explicação para aquela imagem. E na Terra esférica, será que há? Olhem bem, vamos colocar o observador aqui a 12 km de altitude no avião. O Sol eu não vou desenhar, porque no modelo esférico o Sol está a milhões de quilômetros, mas a luz dele vem pelo espaço, passa por baixo da nuvem e atinge o observador atravessando a nuvem de baixo para cima, exatamente como aquela imagem mostra. Então, vocês viram que não existe explicação na Terra plana, mas existe na Terra esférica. E foi isso que eu quis mostrar para o colega lá do canal que me baniu. Ok? Então, nós temos aqui uma situação que nos leva àquele placar comparativo de 6-0 para os defensores da Terra esférica.